Pro torcedor que ontem estava muito frustrado, triste, porque vê o Flamengo mais uma vez muito próximo de ganhar um outro título. Porque aquilo, o torcedor tá muito machucado, cara. O torcedor esquece os outros, cara, não tem como. Numa esquina do outro lado tinham 50 torcedores do Flamengo. E é duro dizer isso, mas Amiga vascaína, é que o Vasco se tornou, estava torcendo pro Flamengo para abrir mais uma vaga na Libertadores. Gente, é um ponto que a gente chegou. Os vascaínos, que hoje eu boto na tua mesa, no teu celular, os vascaínos se rasgando de inveja do Flamengo, encaminhando mais um título, se botando à frente de mais um título. Enquanto isso, o Vasco tá sendo o Vasco. Agora vamos ver. Vem dar uma olhada. Agora vamos dar uma olhada. Combinado, né? exato, Combinado, mas o sai quanto claro, que isso é importante pro dia a dia. Sabe, essas coisas básicas, essas coisas mínimas, de você ajudar, de você dar uma atenção, de você fazer um mimo. E eu acho que isso tudo soma. Agora, essa declaração do Amodeu, Marquinhos, para mim é um limite pro torcedor que ontem estava muito frustrado, triste, porque vê o Flamengo mais uma vez muito próximo de ganhar um outro título, né? Um clube que ganha numa renda de ontem 15 milhões num jogo. E quando eu falo aqui que o Vasco não pode jogar em São Januário, jogos grandes, tem gente que briga, tem gente que fica de biquinho, e eu tô andando para todos vocês, porque eu acho isso ridículo, cara. Essa pequena, é você, não, vamos ter que jogar no Caldeirão, porque São Januário, pô, legal. Mas, pô, um jogo desse é para você ganhar dinheiro e ganhar dos caras lá dentro. Talvez se o Vasco jogasse com o Atlético Mineiro no Maracanã, tivesse mais chance. Até pudesse teria 67 mil vozes, muito mais gente gritando. O primeiro jogo da final da Copa do Brasil, eu acompanhei atentamente. Acho que o Atlético não repetiu as boas partidas que fez. Acho que os principais jogadores do Atlético não apareceram. E o Flamengo foi feliz, né, aproveitando as oportunidades e abriu uma boa vantagem aí para o jogo de volta. O que você achou? Eu acho que o Atlético chegou muito respeitoso. Obviamente, você vê, tá dentro do Maracanã. Se você chega lá na atitude de vamos fazer esse jogo aqui e em casa a gente se resolve, não dá certo isso. Eles vieram aqui no Maracanã, acredito eu que tomaram um susto, porque o Flamengo partiu para cima para decidir no Maracanã e não deixar para decidir lá. Claro que futebol é muito louco. São 2 gols de diferença para eles fazerem e ter empate para ir para pênalti. Eu, particularmente, não acredito que seja uma pequena vantagem. Eu acho que o Flamengo tem uma vantagem enorme e, obviamente, dentro lá do campo do... Inclusive, hoje eu vi o Baran dando razão lá pro prefeito Eduardo Paes para poder dizer que estava torcendo pro Flamengo para abrir mais uma vaga na Libertadores. Gente, é um ponto que a gente chegou. A gente está comemorando por pouco no momento em que os nossos adversários estão disputando a hegemonia não só do Rio de Janeiro, mas do continente sul-americano. Então isso precisa ser dito. Hoje a realidade do Vasco é fazer mais 3 pontos para chegar a 46, torcer pro Bahia, pro Cruzeiro não vencer, pra gente chegar ali no G7, perfeito? Irmão, o Botafogo tá com 64 pontos no campeonato. O Flamengo tá com 55. O Fluminense, que estava lá na zona do rebaixamento no outro dia, tá subindo degrau a degrau. Como é que eu vou achar que as coisas do Vasco da Gama estão boas? Eu estou te mostrando aqui com o número. E o que mais me preocupa nessa história toda, meu amigo, minha amiga vascaína, é que o Vasco se tornou a 4ª força do Rio de Janeiro, irmão. A 4ª força do Rio. A verdade tem que ser dita. O nosso maior rival, brigando mais um ano para ser campeão de uma competição nacional. O Fluminense, ano passado, conquistou uma Libertadores. Um fato inédito. O Botafogo está conquistando um título inédito, uma Libertadores inédita. Será que essas pessoas não botam na cabeça que essa SAF foi um retrocesso do Clube de Regatas Vasco da Gama? Será que essas pessoas não percebem que o Vasco, institucionalmente, se apequenou? Para o Pablo Verrete, dele buscar por isso. Mas eu entendo, cara, até o desabafo do Marcelo. Porque aquilo, o torcedor tá muito machucado, cara. O torcedor tá muito angustiado, tá muito triste,
Tá muito vendo os outros. Eu vejo gente aqui, esquece os outros. Cara, não tem como, cara. Você vai na feira, o cara tá com a camisa do Flamengo, tá te sacaneando. O cara tá com a camisa do Fluminense, tá olhando pra tua cara como se você fosse um pobre coitado. Não tem jeito, gente. Não dá pra gente esquecer, a gente convive. Eu hoje, por exemplo, tava no Leblon, aqui, Zona Sul do Rio de Janeiro, fui tomar café com a minha família, bater um papo lá, conversar, sentei numa esquina, do outro lado tinha uns 50 torcedores do Flamengo, no Leblon. Eu vou fazer o quê? Eu vou embora? Vou pegar meu carro? Não, tomei meu café. Agora tomei meu café, pé da vida, tendo que ouvir os caras felizes, alegres. Agora, faz parte, cara. Faz muita parte. A gente tem que entender isso. É duro. Não estou dizendo que a gente tem que entender sempre. Mas eu tô um pouco assim nessa vibe meio desconfiada, porque da mesma forma como a gente também ficou muito animado com o negócio da série, é a bola, é o futebol que sempre salvou o Vasco. Já pagou aí um dos investimentos deles. Já, com certeza. Pois é, a própria Copa do Brasil. O Vasco chegou às semifinais e o tanto que arrecadou, porque chegou lá. O Flamengo vai ganhar 73 mil, porque o Flamengo já ganhou esse negócio, né? Felizmente já ganhou. Sei não. Acabou, cara. Esse time do Atlético é um time... Mas que tem Allan Kardec lá. Desculpa. Fez um ontem. Tem o Paulinho também. Se tivesse Aliás, Paulinho contra o Vasco arrebentou ontem, não fez nada. Eu não gosto, mas se tivesse o Davidson até podia. Por isso que eu falei, lembra que eu falei que o principal desfalque deles contra o Vasco era o Davidson? É isso aí. Era o Davidson. É isso. Mas tem... E o Hulk? Jogou muito ontem, né? O Hulk contra o Vasco ele voou. Ontem parecia uma jaca. O Hulk ontem tava parecendo a Mulher Maravilha, irmão. Mudou de super... O tricolor falou assim, agora que o Marcelo foi embora, reforçar, fazer um time melhor para não passar vergonha no Super Mundial. Mas pelo menos nós estamos lá. O Botafogo na iminência de ganhar 2 títulos. Há 3 anos o Botafogo subia para a primeira divisão, mantendo o Vasco na segunda, ganhando do Vasco em São Januário de 4-0, 2021. E o Flamengo nem se fala. O Flamengo belisca um título todo ano. Já vai meter aí quase 70 milhões, mais de 70 milhões ganhando a Copa do Brasil, né? Mas é duro, né, Reinaldo? Porque para esse torcedor do dia a dia, parece que a gente meio que se conformou, e é duro dizer isso, mas os caras estão na frente da gente. Não dá pra gente não ver isso. Mas é muito difícil você dizer pro torcedor assim, porque eu vejo aqui um rapaz dizer aqui no chat, por que a gente perderia pro Flamengo numa final? Porque tem sido a lógica, né? Nos últimos 25 confrontos, o Vasco ganhou 3. Então, pela ordem natural dos fatos, hoje o Vasco, esportivamente falando, é a 4ª força do Rio, né? Então, mas é muito duro você colocar isso na cabeça do torcedor. Como é que consegue aliviar isso? É o tempo? Mas aí você pensa assim, mas vai pedir mais tempo o torcedor do Vasco? É duro, né, Reinaldo? O cara tá falando ali, ele deve ser torcedor do Flamengo, né? Provavelmente ele é torcedor do Flamengo. O sujeito vive nos anos 80. Irmão, hoje, o Vasco, tô falando isso supondo que tu é Vasco, mas com essa camisa vermelha aí, acho que você é Flamengo. Acho que você é Flamengo. Mas, assim, hoje, o que restou pro Vasco é a história do Vasco. Porque isso que tá aí hoje, isso não é Vasco. Eu tenho que lembrar todo dia para essa geração Z que tá aí, eu tenho que lembrar todo dia para essa geração Z, Y, essa geração Nutella que ajuda o Vasco a ser pequeno também. Eu tenho que lembrar dessa história todo santo dia aqui no meu canal. Então o Atlético também, que perdeu muito jogador, sofreu aí no final. Aí você vai pro Flamengo, saiu o Alexandro, entrou o Ayrton Lucas. Saiu o Bruno Henrique, entrou o Michael. Aí traz o Arrascaeta, machuca, entra o Alcaraz. Cara, é difícil, cara. É muito complicado. Mas aí a gente tem essa questão, né, Júnior, de gestão. O Flamengo pegou lá o Maracanã para eles, ganha 1 bi de renda todo jogo. Vocês não devem ter visto o jogo hoje, né? Eu não vi. É ruim o Vasco não estar na final, porque para muita gente, se o Vasco fosse a final hoje com o Flamengo, perderia. Poderia perder. Então tem muita gente que diz assim, é melhor até não ter passado para ir à final com o Flamengo, seria pior. Mas aí você vê o Atlético Mineiro jogando nada hoje. Nada. Ser atropelado pelo Flamengo. Fica aquela sensação ruim. E essa vibe mesmo negativa é hoje só. Terça-feira ganhando do Botafogo, classificando para a Libertadores, tudo passa. Ou o torcedor do Vasco está coberto de razão, porque é mais um ano, não em relação à briga por rebaixamento, graças a Deus. Mas é mais um ano dessa resenha de reestruturação, vamos tentar melhorar, estamos sem grana, temos que dispensar jogador.
voltamos a 2015, 2014, 2013. E aí, Fernando, é para tudo isso ou nem tanto? Eu acho o cenário desse ano, é lógico, a gente queria estar na final, eu preferia disputar a final e perder, eu ia vir piada de, é vice, mas você está na final, você tem chance de ganhar. Eu não vi o jogo hoje, não sei como o Atlético jogou, mas por isso estão falando que o Atlético não jogou nada, mas o Vasco, futebol é isso, a gente já viu o Flamengo, eu estava no Maracanã, inclusive, na época que eu trabalhava em rádio ainda, vi o Flamengo perder para o Santo André na final da Copa do Brasil. Então, assim, o Vasco tem mais time do que o Santo André. Tinha na época, inclusive. Então, eu preferi ir para a final, mesmo que perdesse, porque o prêmio é maior, o time precisa, o clube precisa de dinheiro, a gente tem salário para pagar, tudo é melhor. A gente ficaria chateado, ficaria com raiva. Para quem viu a final da Copa do Brasil hoje, o Vasco jogava. Tranquilamente. Aliás, o Vasco foi eliminado por um Atlético Mineiro que eu ratifico aqui. É fraco. Para a fama que tem o Atlético Mineiro é um time fraco. Tem o Hulk, que é muito bom, que hoje não tocou na bola. O Paulinho, que é o melhor jogador do time. O Gustavo Scarpa, que oscila muito, mas acho um time fraco. Batalha, Júnior Alonso, Otávio, Alan Franco. Acho normais. E tem um treinador que é uma piada. O Milito é uma O Milito hoje destruiu o time do Atlético hoje. Ele bota o lateral esquerdo da seleção brasileira, que também não é nenhuma Coca-Cola, mas para jogar de meio de campo de novo, ele acha que vai dar certo sempre. Que o Guilherme Arana vai acertar aquele chute que acertou contra o Vasco todo jogo. Aí ele bota o Guilherme Arana de meia e bota o Rubens de lateral esquerdo. Eu falo isso aqui, o Rubens é horroroso. Vai tomar, porque é um técnico ruim, fraco. Mas aí ganha um jogo, outro. Hoje os caras estavam vendo lá o canal do Breno Galante, estavam dizendo como é que é. Voltou hoje a Pardal Mania. Os caras sacaneiam ele, porque ele é professor Pardal. Pardal Mania. E esse cara tá aí brigando para ser campeão da Libertadores. 2024, como vascaíno, está sendo muito, muito melhor do que eu imaginei quando a SAF do Vasco deu errado e que a gente teve que ter o recomeço que a gente teve. Estamos muito longe, muito, muito, muito longe. E eu acho outra coisa, qualquer tipo de comparação, gente, com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, com o Internacional de Porto Alegre, com o São Paulo, gente, essas comparações são descabidas. O Vasco é maior que todos esses clubes, mas o Vasco hoje está muito, muito longe deles, administrativamente, financeiramente, em matéria de organização. Caras não se aguentam. De quarta força do Rio a maior do Brasil. O que é isso? É brincadeira um negócio desse. Vascaínos muito machucados vendo o Flamengo encaminhando mais um título. Enquanto isso, o time deles lutando pra não afundar de vez. Mas é isso. Deixa tua opinião aqui nos comentários. Deixa tua risada pra quarta força do Rio de Janeiro.